simulador que eu gostaria muito de mostrar para vocês, para a gente enxergar legal como é que eu tenho essa corrente elétrica sendo produzida, né? Então, o primeiro vídeo, ele vai falar sobre força magnética, né? Quando vocês olharem o primeiro vídeo, vocês vão perceber que o caráter tridimensional é muito importante na força eletromagnética. E é muito interessante porque a gente vai ter três possibilidades de força. A força que atua sobre uma carga elétrica, pode ser um próton, um elétron, né? Então eu estou pensando numa partícula carregada, né? Ou a força que atua sobre um fio, né? Um fio retilíneo, eu chamo lá de condutor retilíneo, ou a força que atua entre dois condutores retilíneos, né? Um condutor sobre o outro, então entre dois condutores retilíneos. Das três, a que eu vou trabalhar mais é a primeira e a segunda. É a força sobre uma carga elétrica e a força que atua sobre um fio. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, quando a gente tem uma carga elétrica, vamos imaginar que essa carga elétrica é positiva, e a gente está jogando essa carga elétrica positiva na horizontal para a direita, né? Então essa é a velocidade com que ela está sendo jogada, numa região em que tem campo magnético apontando para dentro do plano da lousa. Desculpa, da lousa não, do caderno, né? Então, oi? Pois. Desculpa cortar. Ah, vocês não estão enxergando? Ah, eita, peraí então. Peraí, só um minutinho que eu quero ver o que aconteceu, porque eu tô mostrando o caderno sim. Então, peraí. Tá, só um minutinho, eu já volto lá. Tava gravando, olha que triste. Agora vai, peraí, não tem problema. Mas eu começo de novo, só para vocês não perderem. Estão vendo agora? Ah, legal. Então, ó, eu vou falar sobre força magnética, né? Quando eu falar um pouquinho da força magnética, a gente vai fazer os exemplos. Ó. Tem alguns exemplos que eu vou estar resolvendo com vocês só sobre força. Depois eu vou falar sobre a indução eletromagnética, né? Então é isso que eu estava falando e escrevendo. A força magnética, ela atua sobre uma carga. A gente vai analisar primeiro sobre quando eu tenho uma carga dentro de um campo magnético, o que a força faz sobre essa carga? Quando essa força magnética atua num fio retilíneo e quando eu tenho dois fios, dois condutores retilíneos. Eu falei que eu vou frisar mais o tópico 1 e o tópico 2, apesar dos três estarem no vídeo número 1, né? E aí eu coloquei a seguinte situação. Se eu pego uma carga positiva, jogo ela horizontalmente com uma certa velocidade numa região que tem um campo magnético B, esse campo magnético eu vou representar ele por X. O que significa isso, né? Ele está apontando para dentro do plano da folha do caderno, né? E aí a gente vai tentar analisar que tipo de força, a Érica está chegando aí, ó. Que tipo de força atua sobre essa partícula? Seja bem-vinda, Érica. Então, a primeira coisa, quando a gente tem uma força sobre uma carga, é que a força magnética atua em objetos que têm carga só se ele tiver velocidade no campo. Se você colocar uma partícula parada dentro de um campo magnético, ela continua parada, né? Então, se você tem lá um campo magnético e coloca aqui, por exemplo, uma carguinha, um elétron, né? E esse elétronzinho está com velocidade zero, ele vai continuar com velocidade zero. Diferente do campo elétrico e do campo magnético, né? Então, essa força precisa da carga, né? O objeto tem que estar carregado, esse objeto tem que ter velocidade dentro desse campo. E uma outra coisa importante é tem que ter uma inclinação entre a velocidade e o campo magnético, né? Você fala assim, poxa professora, se a gente tivesse uma região em que eu tivesse, por exemplo, eu tenho uma carga, ela tem uma certa velocidade, uma carga positiva, e eu jogo ela na mesma direção e no mesmo sentido que o campo, de tal forma que o ângulo entre a velocidade e o campo, esse ângulo θ é um ângulo de 0 graus, né?
quanto vai valer a força que atua sobre essa partícula? Se a equação é dada por QVB seno de θ, e se o ângulo θ entre V e B é 0 graus, a gente sabe que seno de 0 é 0. Então, o que ia acontecer com a partícula? A partícula não ia ter força sobre ela. Se não tem força, não ia ter aceleração. Então, a partícula ia continuar se movimentando com a mesma velocidade em linha reta. Ela ia manter um movimento retilíneo uniforme. Olha que interessante, né? Então, a nossa força magnética ela é uma força muito, como é que eu diria, né? Muito peculiar, né? Porque o meu objeto tem que ter carga, o meu objeto não pode estar parado, ele tem que ter velocidade e ele tem que ter uma inclinação, né? A velocidade da partícula tem que estar inclinada em relação ao campo, né? Porque mesmo a minha carga tendo velocidade, se essa velocidade for paralela ao campo, ou seja, se o ângulo entre B e V for zero, não haverá força atuando sobre a partícula. Mesmo que se eu jogar ela no sentido oposto ao campo, formando 180 graus. Então, eu poderia ter a minha carga ela positiva, né, sendo jogada aqui para a direita com uma certa velocidade, mais o campo magnético aqui apontando no sentido oposto, né? Ou seja, o ângulo entre o B e o V seria um ângulo de 180 graus. Mas a gente sabe que seno de 180 graus também é igual a zero. Ou seja, se eu for substituir na equação QVB seno de 180, pelo fato de seno de 180 ser zero, a força é zero. Então você fala, poxa professor, então quando essa partícula sente força, né? O caso mais assim que a gente estuda com mais propriedade é quando o ângulo entre o campo e a velocidade é um ângulo igual a 90 graus. Então esse aqui é um caso bastante importante que a gente vai estudar, né? E eu não sei se vocês conseguem perceber que aqui, ó, o B está apontando para dentro do plano da lousa, eu estou representando aqui, folha do papel. O B eu estou representando pela caneta e a minha velocidade é para a direita, né? Então a partícula está sendo jogada para a direita, estou representando pelo lápis, o vetor pelo lápis, e o campo pela caneta, ou seja, o ângulo entre eles, o ângulo entre B e V é um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que seno de 90 vale 1. Então, quando eu jogar a partícula formando 90 graus com o campo, há uma força atuando sobre essa partícula. O que é interessante é que a força magnética não altera o valor da velocidade da partícula. A força magnética só altera a direção, faz a partícula girar. Mas como é que ela faz a partícula girar? E aí, eu vou pedir até que vocês desenhem isso que eu vou colocar aqui, né? Eu uso muito a regra da mão esquerda para determinar o sentido da força, né? Então, eu vou pegar a minha mão esquerda e vou marcar 3 letras nos dedos, né? No dedo polegar, eu vou escrever a letra F, isso ajuda bastante na hora que a gente for fazer a representação vetorial da força. O dedo indicador, eu vou representar pela letra B representa o campo magnético, e o dedo médio eu vou representar por V, que representa a velocidade da partícula. E os dedos têm que formar um ângulo de 90 graus entre eles, né? Ó, então eu estou posicionando a minha mão como se eu fosse dar um tiro, por exemplo. Ó, vocês vão perceber que o campo e a velocidade estão formando um ângulo de 90 graus e aqui o dedo indicador está esticado, formando um ângulo de 90 graus também. Então, como é que fica aqui? Ó, o B está apontando para dentro, né? A velocidade está apontando para a direita. Eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? Eu acho que eu vou ter que levantar um pouquinho a minha câmera, só um pouquinho. E depois eu tenho medo de não conseguir colar ela direito, mas daí vocês vão conseguir enxergar melhor, né? Então, vocês não vão conseguir enxergar os meus dedos aqui se movimentando. Só um minutinho. Então, eu vou voltar aqui, ó. Acho que vocês vão enxergar melhor, né? Ó. Então, ó, esse aqui é o B, que é o indicador, né? A gente tem aqui o dedo, que é o dedo médio. Vou tirar aqui um pouquinho, só para não atrapalhar, né? Eita. É que eu tenho que prender a câmera dentro, em cima do vidrinho. Eu tenho
eu tenho o B, eu tenho o V e eu tenho a força. Quando eu coloco a mão desse jeito aqui, olha, o que vai estar acontecendo, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Quando eu coloco o campo magnético apontando para dentro, a velocidade para a direita, o meu polegar ele vai ficar voltado para cima. Então esse é o sentido da força que vai atuar sobre a nossa partícula, né? E toda vez que a força formar 90 graus com o vetor velocidade, ela não muda o valor da velocidade, ela só muda a direção da velocidade. Então, ó, campo para dentro, olha, dedo indicador aqui junto com o vetor velocidade, e aí o meu polegar ele fica automaticamente voltado para cima. Ou seja, quando a partícula entra dentro desse campo, ela tem uma força puxando ela para cima, formando 90 graus com a velocidade. E isso faz a partícula descrever uma trajetória circular dentro desse campo, né? Eu vou apresentar agora para vocês um simulador para vocês entenderem isso com um pouquinho mais de propriedade, né? Porque isso aqui é extremamente importante, é uma parte aí que é importante. Então, acho que alguém pediu para entrar, vou voltar aqui um pouquinho. É a Cristiele, tá. Oi, Cristiele, tudo bom? Eu vou mostrar para vocês agora, olha, o simulador FET, não é FET não, esse aqui é um outro, é de uma outra universidade. Deixa eu só vir aqui, deixa eu interromper o compartilhamento. Bom, eu espero que vocês enxerguem, agora eu quero a tela inteira. Aqui, compartilhar. Tá, vocês estão enxergando? Tá, então olha, deixa eu ver se eu consigo. Tá, pronto, olha, eu tenho um campo nessa região. Vocês conseguem me dizer se esse campo está apontando para dentro ou para fora do plano da tela? Para dentro ou para fora? Por que é para fora? Isso, é uma bolinha fechada. Se fosse xizinho, seria para dentro, né? Perfeito. Posso alterar a massa da minha partícula, não sei se vocês conseguem ver, né? Ó. Então, eu tenho aqui 8 vezes 10 a menos 25 quilogramas, ó, posso aumentar, né? Até chegar a 10, né? E o mínimo aqui é 1. Então, eu posso aumentar de 1 até 10, tudo isso multiplicado 10 a menos 25 quilogramas. Posso alterar a velocidade da minha partícula, ó, desde 5 vezes 10 a sexta metro por segundo até 9,8 vezes 10 a sexta. E posso alterar a carga, né? Olha, desde uma carga negativa, menos 10, até uma carga positiva, né? E aqui eu posso alterar também o campo magnético, olha que interessante. Vocês perceberam que agora eu mudei o campo ficou xizinho, né? Então, eu tenho o meu campo aqui, que é um campo, ó, ele vai ficando mais fraco. Por que ele vai ficando mais fraco, né? Porque a distância de um xizinho para outro vai diminuindo, ó. Quando eu aumento o campo, ele fica um campo mais forte, a distância entre os xizinhos aqui aumenta, ó. Então, um campo bastante intenso, né? E aí eu vou jogar nossa partícula, né? Eu vou mostrar o raio dela, ó. Então, eu estou pegando uma partícula positiva, aumentar um pouquinho a carga, que eu estou achando essa carga muito pequena, né? Estou jogando num campo, a partícula vai entrar para a direita, né? Então, olha mostrando o raio da partícula aqui, ó. Olha, ela entrou, olha que interessante. Ela veio, ó, a velocidade dela tá para a direita. Então, se eu posicionar os dedos, eu queria até que vocês tentassem, né? Pega o indicador e aponta para dentro da tela, para dentro. Estica a mão, o dedo médio
voltado para a direita, o polegar fica automaticamente para cima. Então, se o polegar está para cima, significa que a partícula, ao entrar no campo, a força puxa ela para cima e ela descreve uma trajetória circular para cima. Se eu inverter o sentido do campo, eu inverto o movimento da partícula. Olha, quando ela é bolinha, né? Ó, vou apagar esse aqui. Olha, deixa eu resetar isso aqui. Espera só um pouquinho. Não sei por que tá. Tá? Então agora de novo, né? Ó, inverti o campo, tô pegando a mesma partícula e tô pedindo para ela mostrar. Olha, vocês perceberam que agora ela vai para baixo? Estão conseguindo enxergar? Tá bem fraquinho, né? Mas como é que eu uso a regra da mão esquerda agora? No lugar do dedo indicador apontar para dentro da tela, ela aponta para o meu nariz, para fora da tela. Dói um pouquinho o braço, né? Quando vocês esticam e colocam o dedo indicador para fora da tela, o dedo médio para a direita, o polegar dá para baixo. Por isso é que a força atua sobre a partícula para baixo, né? Então, é muito importante perceber que sempre que isso ocorrer, a partícula for jogada formando 90 graus com o campo, ela não aumenta nem diminui o valor da velocidade. A força magnética só muda a direção da partícula, só faz a partícula girar, tá bom? Bom, eu quero mostrar uma outra coisa que é muito importante, né? A regra da mão esquerda só vale para cargas positivas. Então, eu tenho uma carga positiva aqui, é 2,3, né? Vou colocá-la de novo aqui e vou pedir para, pedir para ela descrever a trajetória, né? Vou diminuir a carga dessa partícula agora, mas eu quero que ela ainda continue sendo positiva, ó. Vou ver o outro raio da partícula agora, ó. Olha que interessante. Então, o raio é inversamente proporcional à carga, né? Eu aumento a carga, o raio diminui, né? Olha lá, vou aumentar mais um pouquinho a carga. Olha lá o raio de novo, ó. O raio diminui. Então, quanto maior a carga, menor o raio, tá? E se eu trocar a carga agora por uma carga negativa, eu vou ver que eu tenho que inverter o sentido da força. Então, toda aquela regra que eu usei para a mão direita, ao inverter o sinal da carga, olha o que acontece. No lugar dela subir, ela desce, né? Então, você fala, poxa, professor, então depende do sinal da carga? Sim. Você usa a regra da mão esquerda, carga positiva, você mantém o sentido da força, o sentido do polegar. Se a carga for negativa, você vai inverter o sentido do polegar. Bom, vou abrir aqui um pouquinho o Meet agora para ver se vocês gostariam de perguntar alguma coisa, né? Gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí para perguntar. Omar, Casey, Viviane, Cristiele. Tudo bem até aqui? Fala, pode falar, Omar. Isso, se a partícula estiver parada, né? Então isso é importante. Se a velocidade for zero, você vai multiplicar qualquer número por zero que tem força zero. Se o ângulo aqui, ó, entre a velocidade, você está enxergando a folha de papel? Está enxergando? Se o ângulo θ entre a velocidade e o campo for 0, 180 graus, seno de zero é zero, eu tinha falado aqui, e seno de 180 é zero. Então, se ela for paralela de mesmo sentido ou paralela de sentido contrário, a velocidade em relação ao campo, eu vou ter seno de zero, seno de 180 que são zero e não tem força também. Se não tem força, a partícula se movimenta em linha reta. Tudo bem? Tá? Agora, se ela
for jogada formando 90 graus com o campo, é o caso do campo para apontar para fora ou para dentro, né? E a partícula ser jogada formando 90 graus, então ela gira, né? Como é que você vai saber se ela gira para cima ou para baixo? Usando a regra da mão esquerda, tudo bem? E importante o sinal da carga, você usa a regra da mão esquerda, o sentido do polegar é o sentido da força, se ela for positiva. Se ela for negativa, é só inverter o sentido final do polegar. Exemplo, se o polegar está para cima e ela é positiva, é porque a força é para cima. Se a carga for negativa, e por exemplo, se o polegar tivesse dado para baixo e a carga é negativa, então você inverte o sentido do polegar. Tudo bem? Sim, porque daí, se ele for seno de 60, tem força atuando sobre ela, mas é uma situação mais complexa, porque daí ela descreve uma trajetória helicoidal. Isso está lá no vídeo bonitinho para você, tá bom? E a última coisa, se o ângulo aqui for 90 graus e ela gira, essa trajetória circular descreve um raio e tem uma equação para calcular o raio da trajetória circular, né? Essa equação eu vou falar para vocês. Eu vou deduzir essa equação para vocês, né? Olha, a gente vai lembrar um pouquinho lá de física 1, né? Então, se θ for igual a 90 graus, ela gira, né? A partícula descreve um movimento circular uniforme. Se é um movimento circular, a partícula tem raio, né? E aí, essa força magnética, que é essa aqui que tem a equação QVB seno de θ, ela é uma força, não sei se vocês lembram de física 1, ela é a resultante centrípeta, né? Porque a resultante centrípeta é a força que faz ela girar. Então, quando eu igualo, a força magnética fica desculpa, é módulo aqui, né? A gente sempre usa módulo, né? Para não ter problema, a gente só trabalha com valor numérico. QVB seno de 90, que é 1, né? E lá em física 1, a resultante centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio, né? E a gente quer encontrar uma equação para o raio. Então, o R vai passar multiplicando e o QVB seno de 90 passa dividindo. Então, o raio vai ser igual a M, massa, vezes velocidade ao quadrado, dividido por quem? Módulo de Q, V, B. Como seno de 90 é 1, eu não preciso colocar, né? Essa velocidade ao quadrado corta com essa velocidade e o raio vai ser igual a mv sobre QB, né? Por isso é que lá no simulador, quando eu aumentava a carga, eu diminuía o raio, porque o raio é inversamente proporcional à carga, né? Então, essa equação diz que quanto maior a massa e maior a velocidade da partícula, maior o raio. Mas quanto maior a carga e maior o campo, o raio é menor, né? E aí a gente consegue descrever o raio da trajetória circular, tá bom? Bom, a gente vai discutir então aqui 4 exemplos, tá? O primeiro é um teste fácil, né? Mas eu quero que vocês me ajudem a responder. Eu vou lendo e eu quero que vocês pensem junto comigo, né? Bom, então vamos lá. Vem lá o primeiro. Vou tentar melhorar isso aqui um pouquinho, porque eu tirei, estava aprendendo, eu tirei. Vou deixar que eu já conserto aqui. Ó. Então, a primeira questão fala o seguinte. Em relação ao movimento de cargas elétricas em regiões de campo magnético uniforme, analise as alternativas a seguir. Quando uma partícula eletricamente carregada adentra perpendicularmente uma região de campo magnético uniforme, ela passa a descrever um movimento circular uniforme. Verdadeiro ou falso? E aí, o pessoal concorda com o Omar? Bom, ela está entrando, né? Então ela tem velocidade, perpendicular é 90 graus, perpendicular a uma região de um campo magnético uniforme. Ela passa a descrever um movimento circular uniforme. Verdadeiro. Perfeito.
Segunda, uma carga que tem velocidade perpendicular ao campo magnético descreve um movimento circular uniforme quando a força magnética é a única força que atua sobre a carga. Verdadeiro ou falso? Ei, mas é só o Omar que fala aí? As meninas estão tudo quietinhas? Então vamos lá. Se o ângulo formado entre o vetor velocidade da carga, então entre o V, né, e o vetor campo magnético B for igual a 0 ou 180 graus, e a única força atuando sobre a carga for a magnética, a carga descreve um movimento retilíneo uniforme. Verdadeiro ou falso? Isso, porque daí eu vou ter lá que F é igual ao módulo de Q, VB, seno de θ, né? Se for seno de 0, seno de 180, não tem força. E a gente não pode esquecer da segunda lei de Newton, FR é igual a mv, né? Se a única força que atua sobre ela for zero, ela não tem aceleração. Se ela não tem aceleração, significa que ela mantém movimento retilíneo uniforme, tá bom? Então aqui as três afirmações são verdadeiras. Essa número 1, é muito importante ele ter dito que é a única força que atua sobre a partícula, né? Mas eu vou considerar que é a única. Então aqui todas as afirmações são verdadeiras, tá bom? Agora, essa aqui envolve a matéria do outro módulo e a matéria desse módulo. É uma questão fácil, mas importante, ó. A figura abaixo representa um fio metálico longo e retilíneo, conduzindo corrente elétrica aí. Ó, esse é o fio. Essa é a corrente que ele está conduzindo. Prestem atenção que o fio não está no plano da folha do papel, né? O fio não está na horizontal nem na vertical. O fio é representado por uma bolinha. Então, o que eu entendo? Que a corrente está apontando assim, o fio está assim, ó. E a corrente está saindo do plano da figura, né? Um próton move-se com velocidade v no plano da figura. Então, aqui está o meu próton, minha carga positiva, e ele tem uma velocidade para a direita, conforme indicado. Qual é a direção e o sentido da força magnética que age sobre o próton? Bom, primeiro, aonde eu joguei o meu próton, eu tenho que saber qual é o campo criado por esse fio. Bom, campo por um fio é a regra da mão direita. A força é a regra da mão esquerda. Então, só para a gente reforçar isso com um pouquinho de cuidado, né? Ó, se eu tenho um fio, né? E o fio está sendo percorrido por uma corrente. É melhor desse jeito que vocês vão enxergar melhor. Ó, numa corrente aqui, ó, para a esquerda, como é que eu desenho o campo? Vocês lembram? O polegar junto com o fio. O sentido que os dedos girarem em volta do fio é o sentido do campo. Então, em cima vai apontar para dentro, né? Em cima do fio, o campo aponta para dentro, que é o sentido que os dedos estão girando. Ele dá a volta lá atrás do polegar, atrás do fio, e embaixo do fio ele vai estar apontando para fora, né? O problema é que aqui o meu fio não está no plano da lousa. O meu fio ele está apontando para fora do plano da lousa. Então, o que eu vou fazer? Colocar o polegar apontando para cima, ó, e girar a minha mão. Ó. O sentido que a minha mão gira em torno do polegar, esse é o sentido das linhas de campo, né? Então, eu tenho que imaginar que os dedos da minha mão estão girando, olha, nesse sentido aqui, ó. Queria fazer uma circunferência um pouco maior. Me perdoem que não vai ficar perfeito, mas acho que vocês vão entender. Então, essas são as linhas de campo magnético. Ó. Os dedos da minha mão estão fazendo, se o polegar está no meio em cima do fio, os dedos estão girando no sentido que é o sentido anti-horário, né? Então, se eu quiser desenhar o campo aqui, ó, eu vou desenhar nesse ponto no sentido anti-horário. Por quê? Porque esse é o sentido que os dedos da minha mão estão girando, né? Eles estão girando no sentido anti-horário. Se eu quisesse o campo magnético aqui, ele ia tangenciar a linha de campo para baixo. Mas onde é que eu quero o campo? Em cima da carga, né? Então, se eu continuar com o movimento da minha mão, nesse ponto aqui, o campo vai tangenciar para cima, ó, né? Ó. Então, olha,
eu usei a regra da mão direita para desenhar o campo magnético onde está a carga. Agora, como é que eu represento a força? Usando a regra da mão esquerda. O sentido do polegar é a força, o dedo médio é o campo, B, e o dedo indicador é a velocidade. Então, como é que fica? Ó, B aponta para cima, velocidade para a direita. Para onde é que está dando o polegar? Para cima, para fora do plano da luz. Do papel, desculpa. Eu sempre gosto de falar que é luz. Para fora. Então, qual que é o sentido da força, que é o sentido do polegar? É perpendicular ao plano da folha, apontando para fora, né? Então, olha, qual a direção e o sentido da força magnética que age sobre o próton? Perpendicular ao plano da figura e apontando para fora dessa. Pronto. Tudo bem? Por que eu acho uma questão legal? Porque eu tive que usar a regra da mão direita para determinar o campo aonde estava a carga e a regra da mão esquerda, né? O B e o V, para saber onde é que estava o sentido da força. Tudo bem? Tá. Então, agora vamos para a terceira questão. Estou preocupada com a hora aqui. Ó, um solenoide ideal de comprimento 80 centímetros e raio 1,5 m contém 5.000 espiras e é percorrido por uma corrente de 4 amperes. O campo de indução magnética é paralelo ao eixo do solenoide e sua intensidade B é dada por B é igual a N vezes I. Faltou um zero aqui, me desculpe, erro de digitação. Onde N é o número de espiras por unidade de comprimento. Então, esse N aqui é o número de espiras pelo comprimento do solenoide, né? O miséria é 4π vezes 10 a menos 7. Qual é o valor do campo ao longo do eixo do solenoide? Bom, isso aqui a gente tinha visto no módulo anterior, mas ele deu a equação, né? Com erro meu que eu não coloquei o mi. Então, B vai ser igual a mi vezes I vezes Nzinho. Aquele Nzinho é o número de espiras por unidade de comprimento. E eu tenho tudo, né? O mi aqui é 4π vezes 10 a menos 7, tá. O valor da corrente que percorre é 4 amperes, eu tenho, né? O número de espiras, ele falou aqui, ó, que nós temos 5.000 espiras, 5.000 espiras, eu vou falar que é 5 vezes 10 ao cubo, e me importa o comprimento, não o raio, né? E aqui ele fala que o solenoide tem um comprimento de 80 centímetros, né? Bom, 80 centímetros, então isso aqui é 80 vezes 10 a menos 2 metros, ou 8 vezes 10 a menos 1 metro, né? Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 80 centímetros, que é 8 vezes 10 elevado a menos 1 metro, né? Daí vou fazer a continha, ó. 4 vezes 4 é 16, 16 dividido por 8 dá 2, né? Então, eu vou ter 2 vezes 5, 10. Então, isso aqui vai ficar 10 vezes o π, que o π não cortou. Aqui eu tenho 10 a menos 7 com 10 a terceira. Isso aqui dá 10 a quarta. 10 a menos 1 passa para cima, 10 a primeira, né? Então, o nosso campo magnético é 10. Vamos supor que o π aqui seja 3,14, né? 3,14, 10 a quarta com 10 a primeira, 10 a quinta, né? 3,14 vezes 10 dá 31,4 vezes 10 a quinta, ou 3,14 vezes 10 a sexta tesla. Esse é o campo dentro do solenoide, né? Então, se eu estou imaginando aqui meu solenoide, a gente acabou de calcular o campo, ó, no interior do nosso solenoide, né? Vamos supor que a corrente que está percorrendo esse solenoide é uma corrente aqui que aponta para cima, né? Então, regra da mão direita de novo, ó. Eu vou colocar a palma da minha mão dentro do solenoide com o polegar apontando para cima, que é o sentido do I. Como a palma da mão está voltada para a esquerda, o campo é paralelo ao centro do solenoide e aponta para a esquerda. Esse é o campo, né? Se eu inverto o sentido da corrente, o campo é paralelo, mas aponta para a direita, mas é sempre paralelo, né? Ele já tinha dito isso no enunciado. E no item 2 ele fala qual é a aceleração de um elétron lançado no interior do solenoide paralelamente ao eixo. Então
Então, se eu catar um elétron, uma carguinha negativa e jogar paralela ao eixo, não importa se é para a direita ou para a esquerda, eu joguei. Qual é a aceleração dele, né? Bom, como o ângulo entre o campo e a velocidade, o ângulo θ, é um ângulo de 0 graus, a força magnética aqui, ó, eu não posso esquecer que é módulo de quê? VB, seno de 0, né? Ou seno de 180, né? Pensando que não importa, né? Significa que a força magnética que atua sobre o elétron, quanto é que é? Zero. Se a força magnética é zero, qual é a aceleração desse elétron? Zero. Pronto, acabou. Tudo bem? Alguém quer que eu volte aqui? Pois não? É no interior, isso mesmo. Porque fora... Então, ó, sempre a palma da mão vai voltar para cá. A palma da minha mão tá lá dentro do solenoide, ó. Se eu girar em volta, ó, quando eu estiver lá, ó, eu giro ela para trás, o polegar para trás, mas a palma da mão continua se voltada para a esquerda. Tá percebendo isso? Ó, a palma da mão tem que estar dentro do solenoide e o polegar junto com a corrente. Então eu estou olhando o polegar na frente do solenoide, né? Mas se eu for girando, ó o polegar está girando, ó, mas a palma da mão. Então, se eu for lá atrás, lá a corrente lá atrás vai estar para baixo, mas a palma da mão está voltada, não muda a posição da palma da mão. Então, você não fica judiando a sua mão. O que você faz? Se olha o sentido da corrente na frente do solenoide, não atrás do solenoide, na frente. Pronto, você já mata a charada aqui, ó. Tá bom? Não vai sair torto lá da prova. Tudo, tá bom? Bom, agora, ó, questão 4 agora, né? Olha, essa aqui é muito linda, muito fácil. Uma partícula de massa igual a 2 gramas, eletricamente carregada com carga de 4 milicoulomb, mil é 10 a menos 3, adentra perpendicularmente e com velocidade de 5 vezes 10 ao quadrado metros por segundo. Uma região de campo magnético uniforme de módulo meio Tesla. Poxa, se a partícula é jogada com velocidade perpendicular ao campo, ela gira. A gente acabou de ver isso. Se ela gira, ele pediu para determinar o raio da trajetória dessa partícula em metros, né? E aí eu tinha deduzido a equação do raio, né? Raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pelo módulo da carga vezes o valor do campo. Pronto, não tem, só tenho que usar unidades do sistema internacional. 2 gramas para passar para quilograma, isso aqui fica 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas, né? Eu divido por 1000. A velocidade da partícula, ele falou que é 5 vezes 10 ao quadrado, então vou multiplicar pela velocidade, 5 vezes 10 ao quadrado. A carga, ele falou que a carga é 4 mili, então eu vou dividir isso aqui, ó, por 4 vezes 10 a menos 3, e eu vou multiplicar pelo campo magnético, que é um campo magnético muito fraquinho, né? É de 0,5 Tesla, meio Tesla. Pronto, olha, 0,5, ó. Esse 10 a menos 3 corta com esse 10 a menos 3, ó. 4 vezes meio dá 2. Então, aqui no denominador eu vou ter 2. Bom, se 4 vezes meio dá 2, simplifica com 2 que está multiplicando. Então, quanto é que deu o raio? 5 vezes... Nossa Senhora, um raio enorme. 5 vezes 10 ao quadrado metro, 500 metros. Nos aceleradores de partícula, existem aceleradores de partícula em que realmente eles descrevem uma trajetória circular bastante grande, tá bom? As partículas fazem isso. Pra vocês terem uma ideia, tem aceleradores em que eles são construídos embaixo da terra e eles ficam na divisa de 3 cidades da Europa, né? Ele foi construído com... É o CERN, acho que vocês já ouviram falar, né?
eles aceleram com o campo elétrico faz ela ganhar uma velocidade muito alta e o campo magnético faz essas partículas girarem, né? Então tem raios assim em que elas giram bastante grande, tá bom? Bom, então com isso a gente falou de força. Agora eu vou falar um pouquinho da lei de Faraday, a lei de indução. É lindo, o segundo vídeo é muito lindo, né? Eu espero que vocês vejam. Pode mandar mensagem se vocês quiserem que eu dê alguma explicação extra para a turma. Se a turma falar, professora, sábado a senhora ajuda, a gente ajuda. É só mandar mensagem lá no grupo. Se precisar dar um reforço antes da prova, fiquem à vontade, é só pedir. O que é bonito na lei de Faraday, né? É que assim, os físicos, eles procuram beleza na natureza. E a beleza está ligada na simetria. Então, os físicos adoram enxergar a simetria na natureza, né? E aí, o que eles sabiam? Eles sabiam que corrente elétrica, né, a gente acabou de ver no experimento de Oersted, que corrente elétrica produzia campo magnético, né? Então, se eu tenho um fiozinho passando corrente elétrica e eu coloco uma bússola em volta, a bússola ela sente a presença do campo magnético. Então, corrente elétrica produz campo magnético. O que Faraday lá percebeu? Poxa, se corrente elétrica produz campo magnético, será que campo magnético produz corrente elétrica? Porque tem que ter simetria, né? Se eu tenho esse caminho de ida, se a natureza é simétrica, tem o caminho de volta, né? E aí, o que é interessante? O que a gente percebe, né, na prática? Se eu pegar um LEDzinho, né? Pegar um LEDzinho, imagina que eu vou fazer uma espirinha aqui circular, ligar ele num fiozinho de cobre, né? E eu pegar um imãzinho, né? Que tem lá polo norte e polo sul, que tem campo magnético, lembra? As linhas de campo magnético saem do polo norte e apontam para dentro do polo sul, né? Então, se eu deixar esse ímã parado perto desse LED, ele não acende. Eita nós! Então, puxa, campo magnético não produz corrente elétrica. Mas se eu pegar o ímã, aproximar ou afastar, o LED acende. E aí eu vou mostrar um simulador para explicar isso para vocês. E é muito lindo. E aí a gente vai entender por que ele acende, né? Na realidade, vai ter uma força magnética dentro do fiozinho aqui, ó, pegando esses elétrons livres e puxando esses elétrons livres e fazendo esses elétrons livres produzirem uma corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho o ímã se aproximando ou se afastando, é isso que produz corrente elétrica, isso é que produz movimento ordenado de elétron. Esse princípio que a gente usa nas usinas hidrelétricas, né? A gente pega a queda d'água para movimentar um ímã perto de um fio muito grande, né? De um monte de fio enroladinho. Por quê? Porque ao movimentar esse ímã, fazendo esse ímã se movimentar, eu produzo corrente elétrica, né? Então esse é um conceito muito bonito, né? E olha, genial, né? Porque muda a humanidade, né? Você consegue produzir corrente elétrica. Olha que engraçado, né? Deixa eu apresentar o simulador de novo para vocês. Esse simulador é muito bonitinho, ó. Tem dois aqui, tem que ser a tela, tá. Agora tem o FET que tá, deixa eu ver, acho que tem que pegar a tela, compartilhar. Olha, a lei de Faraday no FET. Bom, deixa eu tirar essas linhas de campo aqui, né? Olha, aqui eu tenho uma lâmpada, uma espira e eu tenho um ímã, né? E eu vou desenhar as linhas de campo em volta desse ímã. Então, elas saem do polo norte e elas apontam para o polo sul. Perto do polo, ele é muito concentrado. Significa o quê? Que o campo aqui é mais intenso. Conforme eu vou me afastando, as linhas vão se afastando, vão se abrindo mais, se distanciando, significando que o campo vai ficando mais fraco. Olha o que acontece se eu pegar, olha, e aproximar ou afastar, ó. É a aproximação ou afastamento que faz a minha lâmpada acender, né? Da polaridade do ímã, mesma coisa, olha. Se eu aproximar ou afastar, e se eu faço isso com mais rapidez,
vocês vão perceber, se eu deixar lá dentro, a lâmpada não acende, mas é o movimento, ó. E prestem bem atenção nas linhas, ó. É a quantidade de linhas que está atravessando a espira é que faz a lâmpada acender, né? Estão conseguindo enxergar? Tá. Tá. Esse simulador aqui, pena que isso não vai ficar gravado. Eu vou pedir, só vai ficar gravado na minha tela, isso não vai. Tem um outro aqui, ó, indução eletromagnética. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eita. Vamos, meu filho. Vamos que a aula. Tá, vamos ver. Tá. Ele é meio lerdo, mas ele vai. Ó. Então, aqui a gente tem muito parecido, ó. A gente tem um ímã, a gente tem uma espira e uma lâmpada, né, ó. Eu vou mostrar o campo magnético, as linhas de campo magnético, né? E agora eu vou movimentar, ó. Olha, ó, se ele tá parado, ela não acende. Não importa se o ímã está se afastando ou se o ímã está se aproximando. É esse movimento do ímã entrando, as linhas de campo entrando e saindo dentro da espira que produzem corrente elétrica, né? Eu vou movimentar ele agora, olha, com uma molinha, ó. Vocês estão percebendo? Ó, a lâmpada acende quando ele tá, ó. Quando ele para, a lâmpada apaga. Mas quando ele está se movimentando, ó lá, ele parou, a lâmpada apagou. Mas ele está entrando ou ele está saindo. Isso é que produz corrente elétrica naquela espira. Essa espira não está ligada em bateria, não está ligada na tomada, não está ligada em nada, né? Mas é isso que faz ela produzir corrente elétrica, tá bom? Então isso é uma descoberta de Faraday, né? Aí eu vou falar, será que seria interessante vocês entenderem? Acho que sim. Acho que seria interessante vocês entenderem a força que eu acabei de falar para vocês, que é muito lindo, né? Bom, vocês conseguiram ver bonitinho? Tá? Então, pera só um pouquinho. Isso é genial, né? É tão simples e tão genial ao mesmo tempo, né? É muito bonito isso. Mas tá bom, então vamos lá, ó. Vou falar um pouquinho aqui, ó. Olha uma coisa interessante, né? Eu vou começar de um jeito muito simples e vocês vão entender por que é criada uma diferença de potencial, né? Então, imagine que eu pego uma barra metálica, essa barra metálica, ela tá cheia de elétrons livres, né? Ó, é de metal, né? Então, esses elétrons, eles estão na camada de menor energia de ligação com o núcleo, então eles têm liberdade de se movimentar. Então, eu vou pegar essa barrinha de ferro e eu vou colocá-la dentro de um campo magnético que está apontando para dentro, né? E eu vou movimentar a barra. Agora, no lugar de eu movimentar o ímã, eu movimento a barra. Eu vou puxar a barra para a direita aqui com uma certa velocidade V, né? Bom, mas quando eu puxo a barra, eu estou movimentando cada elétron. Se eu olhar um elétron, é como se eu tivesse um elétron que está se movimentando para a direita, porque quando eu puxo a barra, eu puxo os elétrons junto com ela, então cada elétron está se movimentando numa região onde tem campo magnético apontando para dentro. Vai ter força atuando sobre esse elétron livre? Vai. Uso a regra da mão esquerda, ó. B apontando para dentro, velocidade apontando para a direita. Para onde está o meu polegar? O meu polegar deu para cima, mas ele é uma carga negativa. Se ele é uma carga negativa, eu inverto o sentido da força. Então, ele é puxado para baixo. Olha que interessante, né? Então, aquela barrinha, conforme eu pego o meu elétron e puxo, ele vai ficar com excesso de elétrons na parte de baixo e com falta de elétrons na parte de cima. Eu crio uma diferença de potencial na barra. Se isso aqui estiver ligado, por exemplo, numa lâmpada, né? A lâmpada vai acender por quê? Porque eu tenho uma diferença de potencial. Olha que interessante, né? Então, isso é muito bonito, né?
Agora, a gente vai fazer 2 exemplos e daí eu vou complicar um pouquinho mais, né? Ó, então, olha o que ele fala, né? Essa aí é a lei de Lenz, né? Com base na lei de Lenz, determine a polaridade da força eletromotriz gerada nos condutores abaixo. Então, quando a gente tinha a nossa bateria, né? Então, a nossa bateria tinha lá o polo positivo e o polo negativo, que a gente representava pela barra paralela maior e a barra paralela mais curta, né? Entre o polo positivo e o polo negativo havia uma força eletromotriz, que era, por exemplo, 1,5 volt, 2 volts e assim por diante, né? Então, o que ele está pedindo para que a gente faça é falar, se eu pegar essa barra que tem um campo magnético bolinha e puxar ela para cima, qual polo vai ficar negativo e qual polo vai ficar positivo nessa barra, né? Então, a gente vai usar esse conceito que eu acabei de falar para vocês, né? Então, cada barra dessa tem elétrons livres, tem carga negativa. Então, eu estou pegando cargas negativas e estou puxando elas para cima, porque o fio está sendo puxado para cima, num campo que é bolinha. Então, eu tenho o campo magnético apontando para fora, né? A velocidade da partícula para cá. É lógico que dentro do fio ela não vai girar, mas ela vai sentir uma força dentro dela. E essa força vai fazer ela se movimentar. Ela não vai bater na barra do fio e girar. Então eu tenho isso aqui, ó. B para cima, velocidade. Ó. B tá para cima, esse dedo aqui, porque o campo está saindo. A velocidade está puxando as barras para... desculpa. Aqui está para cima da folha e aqui para cima saindo da folha e aqui está para cima no sentido da folha. A força deu para direita, mas como são cargas negativas, os elétrons não são puxados para a direita, eles são puxados para a esquerda. Então o lado esquerdo da barra vai ficar com excesso de elétrons e o lado direito da barra vai ficar com falta de elétrons. Eu consigo determinar a polaridade dessa barra quando ela é puxada, né? A mesma... Oi? Ah, é? Tá, tá. Então, vocês querem que eu mande outro link lá para a gente terminar? Mais 10 minutinhos ou não precisa? Ah, eu quero sim, eu tô animada. Tá, então vou terminar esse aqui. Ah, eu adoro. Daí eu mando o linkzinho lá, tá bom? Tá? Ó, então agora o campo tá apontando para dentro, ó. Ó, a velocidade agora é para a direita, para onde deu o meu polegar, né? Ó, meu polegar deu para cima, né? Se o meu polegar deu para cima, se fossem prótons, os prótons estariam sido puxados para cima. Como são elétrons, eu inverto o sentido do polegar. Então, os elétrons estão aqui embaixo e aqui em cima eu tenho os prótons, tá bom? Então, eu consigo a polaridade daquela barra. Vou colocar o link lá. Oi? Tá, pode falar. Uhum. Sim, de um campo magnético. Sim, isso. Então, eu vou falar no próximo. Então, o que importa é o movimento relativo, né? Isso é que é importante. O importante é que haja movimento do elétron em relação ao campo. Não importa quem esteja parado, entendeu? O problema é esse movimento relativo. Mas tá bom, ó. Vou fechar aqui e já mando o link lá para vocês, tá bom? Até daqui um minutinho. Pera aí.